Toma a tua cruz e segue-me. Sonho do nosso Rei Yeshua. Parte 2, Rose. 19 de dezembro de 2025. Então, quando eu acordei do sonho, as primeiras palavras que ouvi do Senhor era: como devo comparar essa geração? Então eu vou ler Ezequiel 23 versos 36 e 37. Mais uma vez, quando eu acordei após esse sonho, que eu vou compartilhar depois desta escritura, eu recebi Ezequiel 23, eu colocarei na caixa de descrição todas as escrituras, mas só vou ler Ezequiel 23 versos 36 e 37. 36 Disse-me mais o Senhor: filho do homem, julgarás ao Lá e ao Libá? Mostra-lhes, então, as suas abominações. 37 Pois adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até lhes ofereceram em holocausto, para serem consumidos, os seus filhos, que de mim geraram. E assim, em Ezequiel 23, ao Lá e ao Libá, estavam representando Samaria e Jerusalém. Mas no meu sonho, as duas filhas que eram minhas neste sonho, elas são agora a igreja apóstata e a igreja de Laodiceia. Então, vou compartilhar com vocês o sonho que me foi dado. O sonho. Nesse sonho eu tinha duas filhas. Elas já eram adultas. Eu nunca tive filhos na vida real. Então, eu sabia que esse sonho não tinha nada a ver com relacionamentos. Eu representava a noiva nesse sonho. Eu tinha essas duas filhas. Elas já eram adultas. E eu fui visitá-las porque, nesse sonho, eu tinha uma casa de 3 andares, mas minhas filhas me expulsaram de casa. Já fazia um tempo que eu não as via. Eu sabia que elas tinham tido uma filha. Então, eu tinha uma neta e queria visitá-las para ter certeza de que elas estavam bem, principalmente que minha neta também estaria bem. Quando fui visitá-las, elas não estavam lá. Tinham saído para fazer compras, mas minha neta estava lá, sozinha em casa, ainda criança. Eu realmente não sei muito bem a idade das crianças pequenas, mas ela conseguia andar por aí. Ela só usava fralda e conseguia meio que se arrastar e se levantar sozinha, mas ela ficava sozinha em casa. Então, quando minhas filhas chegaram em casa, elas estavam muito obesas. Quer dizer, enormes. Elas eram mulheres enormes. E tinham ido às compras, mas só compraram bolos. E os colocaram em uma mesa. Na cozinha, a mesa era enorme, uma mesa de madeira bem comprida, e os bolos também eram enormes. Como alguns bolos de casamento que têm 3 andares, e havia muitos bolos assim, de formatos e sabores diferentes, mas principalmente uma mesa enorme e comprida cheia deles. Elas não me responderam quando perguntei como estavam ou como estava minha neta. A essa altura eu já tinha pegado minha neta no colo e a estava levando pela casa para cuidar dela. Mas o que eu também percebi é que ela não sabia falar. Ela não tinha nenhuma palavra. Era praticamente muda. Não dizia nada. Então, nesse momento, eu ainda tinha no meu colo enquanto eu falava com essas duas mulheres, no sonho, minhas filhas. Elas não me responderam e simplesmente começaram a comer bolo, enchendo os rostos de bolo, e continuaram comendo, comendo, comendo. A boca inteira delas estava coberta de creme e chocolate, e elas não disseram uma palavra. In the dream, my daughters, they didn't answer me, and they just started to eat cake, and they were stuffing their face just full, and they just kept eating. Their whole mouth was covered with cream and chocolate, and they didn't say a word. Eu perguntei a elas: vocês têm um nome para minha neta, para que eu possa pelo menos me dirigir a ela? E tudo o que elas disseram, uma delas me disse: God, bombom. O nome dela era Godi, mas foi só isso que me disseram, Godi. Eu disse: vocês não podem dar o nome de um doce para a filha de vocês. Com isso, percebi que elas não iriam mudar.
Coloquei minha neta no chão, naquele momento, para ver se ela iria até elas. Mas ela não foi. Ela nem sequer veio me abraçar. Ela continuou andando pela sala, pegando coisas e seguindo em seu próprio mundinho, como se aquilo fosse tudo que ela conhecia a vida toda. Então, com grande tristeza, eu me lembro de pensar: ok, é hora de vender a casa. É hora de me livrar de tudo que elas têm, porque eu dei tudo a elas, e mesmo assim, elas não estavam fazendo a coisa certa. Elas tinham inveja no coração. Tinham ciúmes de mim. Foi por isso que me despejaram. E a única solução que encontrei foi vender a casa. É o único jeito de eles aprenderem. Então, com isso, acordei. Fim do sonho. Comentário final. E foi isso que me foi dado, Ezequiel 23. Mas, em vez de Aulá e Aholibá representando Samaria e Jerusalém, como o Senhor diz, elas representam agora a igreja apóstata, a igreja de Laodiceia. Assim como Samaria e Jerusalém, elas cometem prostituição, só que agora, em vez do Egito e da Babilônia como lugares físicos, elas estão cometendo adultério e prostituição com o Egito e uma Babilônia espirituais. Então, vou inverter isso. Sim, elas agora estão cometendo adultério com o Egito e a Babilônia espirituais. Mesmo tendo sido criadas e vindo da noiva, entendam que em algum momento elas foram a noiva. Assim como as virgens insensatas que um dia tiveram suas lâmpadas acesas, elas não são mais virgens mesmo que tenham nascido de novo. Isso é o que significa ser virgem. Fomos purificados com o sangue do Cordeiro, mas elas não permaneceram nele. They're still the virgins because they've at some point been born again. That's what being a virgin means. We've been washed clean with the blood of the Lamb. But they have not abided in him. Não continuaram em um relacionamento e se afastaram. Elas deixaram suas lâmpadas se apagarem. Não tem mais o óleo, que é o Espírito Santo. Deixaram suas lâmpadas se apagarem. E o mesmo acontece com essas mulheres no sonho. Essas duas mulheres, esta é a igreja mais barulhenta. Deixaram suas lâmpadas se apagarem e continuam a escolher o mundo, a luxúria e os prazeres do mundo, a luxúria da carne. Elas estão escolhendo as mercadorias do mundo em vez das mercadorias de Deus. E, como eu disse, é isso que elas representavam neste sonho. Então, vou ler novamente Ezequiel 23 versos 36 e 37. 36 Disse-me mais o Senhor: Filho do homem, julgarás Aulá e Aholibá? Mostra-lhes, então, as suas abominações. 37 Pois adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, com os seus ídolos adulteraram, e até lhes ofereceram em holocausto, para serem consumidos, os seus filhos, que de mim geraram. E assim virá o julgamento, e começará na casa de Deus. E isso acontece porque as pessoas que afirmam conhecê-lo estão cometendo adultério, estão se prostituindo e fazem parte da igreja apóstata, a igreja mais barulhenta, que acredita ser rica e não precisar de nada. Outro versículo que eu gostaria de compartilhar é 2 de Pedro 2 versos 20 ao 22. 20 Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. 21 Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22 Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no mamaçal. Fim da segunda parte.